Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Vocês estão bem? Amém? Glória a Deus. Acharam aí? Então vamos lá. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Até aqui. O tema aqui desse texto que eu li, aqui em 2 Timóteo, diz assim: um incentivo à fidelidade. E quando eu estava preparando essa palavra, eu não tinha lido antes, não tinha visto que esse era o tema ali do texto de Timóteo. E aí hoje, revisando assim, passando aquele pente fino, né, na leitura, aí eu vi um incentivo à fidelidade. É isso que nós precisamos ter todos os dias, incentivo. E isso depende de cada uma de nós. Nós levantamos e nós nos incentivamos a ser fiéis ao Senhor. Amém? Eu queria, antes da gente começar, refletir um pouquinho sobre esse texto. A palavra começa ali com se somos infiéis. Você nota ali que tem um se. E em várias versões eu pesquisei, várias traduções, e todas as traduções que eu li começam com se somos, ou algumas versões dizem se fomos, ou se seremos, sempre o se na frente. E o que isso quer dizer? Eu não tenho que ser infiel. Mas se eu for, Ele continua sendo fiel comigo. Amém? Compreenderam? Se eu for infiel, não quer dizer que eu tenha que ser infiel. Eu queria te convidar rapidinho, por uns instantes, a você fechar os seus olhos, bem rapidinho. E eu queria que você refletisse rapidamente sobre alguma área da sua vida a qual o Senhor Jesus precisa tratar, a qual o Senhor Jesus precisa ministrar, alguma área da sua vida que você tem sido infiel ao Senhor, sonda o seu coração nesse momento. E ver se encontra algo que você precisa corrigir diante da fidelidade do nosso Deus. Amém? Pensaram? Guarda isso aí no seu coração, que depois nós vamos usar. O que é isso, queridas? É a expressão exata do amor de Deus. Quando Jesus é fiel a nós, Ele está sendo a expressão exata do amor de Deus. Jesus é fiel, amém? Deus é fiel. E Ele não pode jamais negar-se a si mesmo. Amém? Ali em Gálatas 5:22, não poderia deixar de ler, né? Já que estamos falando sobre os frutos do Espírito. 5:22, Gálatas 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Até aqui. Sabemos que a fidelidade é um fruto do Espírito, mas também é fruto de uma decisão. Por que de uma decisão? Porque eu decido se eu quero ser fiel ou infiel. Então, a fidelidade é também uma decisão. O fruto anda junto a Jesus. Os frutos do Espírito caminham com Jesus. Se nós andamos longe de Jesus, nós caminhamos nos frutos da nossa carne. Mas se nós caminhamos perto de Jesus, nós andamos com os frutos do Espírito. Você já experimentou andar em más companhias? Agora, para as mais jovens, né? Ou para aquelas que se lembram,
da sua adolescência, quando você caminha com pessoas que não são boas companhias, quando você percebe ou quando você menos espera, você está agindo exatamente igual àquelas pessoas, praticando obras da carne. Então, se funciona dessa maneira com más companhias, funciona da mesma forma com boas companhias. Então, que tipo de relacionamento você tem andado? Que tipo de relacionamento você tem atraído para a sua vida? Será que nós temos agradado ao Senhor nos nossos relacionamentos? Salmos 1, bem conhecido também. Versículo 1 ali ao 3. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia de zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Mas o que isso tem a ver com fidelidade? Diga assim, tudo. Diga para a pessoa do teu lado, tem tudo a ver. Eu vou te dizer por quê. Primeiro, eu sou infiel quando eu aceito um conselho de ímpio. Sabe quando você passa uma dificuldade lá na sua casa, no seu relacionamento familiar, com seu esposo, com seu cônjuge, e você chega no seu trabalho, e aí você conta tudo lá para a pessoa que trabalha com você, e ela não é uma serva do Senhor, ela é uma ímpia. Então, o que você está fazendo? Se aconselhando com ímpios. E quando nós fazemos isso, nós vamos receber conselhos maus. E aí nós estamos sendo infiéis ao Senhor. O que essa pessoa vai te aconselhar? Se você precisa ouvir, não, vamos orar, né? Se você fosse se aconselhar com uma pessoa de Deus, com uma pessoa confiável, uma pessoa que tem o fruto do Espírito, o que ela ia te dizer? Vamos orar. Vamos orar pelo seu esposo. Vamos orar por vocês. Vamos mudar isso aqui, vamos ajustar isso aqui, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, não se separa, dá mais uma chance. Esse é o conselho que alguém que tem o fruto do Espírito te daria. Mas, se você vai se aconselhar com quem não tem, com quem caminha longe de Cristo nas obras da carne, ela vai dizer para você que larga teu marido, você é tão bonita, você é tão linda, para que você vai ficar passando por isso? É ou não é assim, amadas? É assim, né? Segundo motivo do porquê tem a ver esse salmo. Eu sou infiel quando permaneço em pecado. O que é isso? Iniquidade. Não é importante quantas vezes você peca, quantas vezes você erra. O importante é quantas vezes você se arrepende. Eu sempre digo isso. Quantas vezes você se arrepende é a quantidade de vezes que vai mover o coração do Senhor a seu favor. Então, se você resolve permanecer no pecado, isso é se deter, é permanecer, é iniquidade. Por isso somos infiéis. 3, eu sou infiel quando eu me assento à mesa de zombadores. Por quê? Porque se eu falo mal do meu irmão, se eu falo mal de alguém na mesa da minha casa, eu estou sendo infiel. Não adianta eu vir para a igreja, eu servir ao Senhor, eu fazer tudo correto, e na mesa da minha casa eu sentar e falar mal, seja de quem for. Então eu estou sendo infiel quando eu faço isso. Mas ali, no motivo 4, diz assim: ao contrário, quando a sua satisfação está no Senhor, quando a sua satisfação está em Cristo,
Você é fiel. Você permanece nele. Você não vai ser perfeita. Você não vai ser aquela pessoa que nunca vai errar. Você vai cometer erros, mas você vai ser como Maria, rendida aos pés de Cristo. Amém? E quando eu faço isso, a palavra diz ali, eu medito na lei do Senhor dia e noite. O que é meditar na lei do Senhor dia e noite? A palavra. Isso aqui é o nosso melhor conselheiro, queridas. A Bíblia é a nossa melhor conselheira. O melhor conselho que você pode encontrar está aqui. Não teve uma vez em que eu precisei, que eu não abri a palavra e o Senhor não falou comigo de forma poderosa. Porque é o melhor conselheiro, porque nós temos a revelação do Senhor aqui. Então, quando nós fazemos isso, esse salmo diz o quê? Que nós prosperamos. Que nós temos a nossa satisfação em Cristo. E nós prosperamos. Eu quero contar rapidinho para vocês um testemunho do que aconteceu hoje. Eu acho que foi assim, o Senhor dizendo, é isso, eu sou fiel, eu estou contigo. Ontem, nós recebemos o boleto da nossa casa para fazer o pagamento. E simplesmente veio um valor assim absurdo. Que eu não sei de onde que eles tiraram aquilo. E de 2 e pouquinho veio quase 5 mil reais. Do nada, assim, do além. E aí, eu falei, Deus, eu não tenho esse dinheiro. E aí faz o quê? Né? Lá dizia que era uma diferença do financiamento da casa e tudo mais. E eu só falei, Deus, eu não tenho esse dinheiro. Eu não sei de onde que eu vou tirar. Mas o Senhor é fiel. E aí, hoje, isso já era por volta das 6 horas da tarde. E aí hoje, eu saí para atender um cliente. E aí eu fui no carro orando. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, porque eu não sei de onde que eu vou tirar esse dinheiro. É o valor tipo de quase 3 prestações da casa, em um único boleto, em um único mês. E eu falei, Deus, eu não sei de onde que eu vou tirar esse valor. Né? E assim, Caixa Econômica, todo mundo sabe que é muito difícil você conseguir qualquer coisa que você precise com eles. Aí, não bastando isso, aproveitando ali a minha oração, eu já comecei a orar por outras coisas também. E uma outra coisa que estava acontecendo é que acendeu uma bendita de uma luz no meu carro lá de, como que é? Injeção eletrônica. Acendeu aquela luz e eu falei, misericórdia. É coisa de motor, é coisa cara, meu Deus, mais isso. E aí, aproveitando, né, que eu estava orando pelo boleto, eu falei, então, Senhor, estou aqui dirigindo, abençoe esse carro em nome de Jesus. Que ele se cure, que ele se conserte, porque eu não tenho dinheiro para pagar conserto caro agora. Né? Enfim, fui lá, cheguei no meu cliente, atendi o meu cliente. E quando eu voltei para o carro, eu dei a partida e a luz tinha sumido. Fazia mais ou menos uma semana que aquela luz estava lá no painel. E aí eu dei a partida, a luz tinha sumido. Eu já falei, ô, glória. Glória a Deus. Em resumo, quando eu cheguei em casa, o meu marido falou assim, olha, eu conversei com o gerente da Caixa, e eu não sei o que ele fez lá, mas ele disse que ia diluir aquela diferença lá nos demais boletos para frente, nos próximos 25 anos. Né? Porque é bem assim que acontece. Enfim, eu pude provar da fidelidade do Senhor. Eu me alegrei com aquilo. Porque assim, a princípio parecia uma coisinha boba. Mas isso quer dizer que o quê? Que o Senhor Deus está cuidando dos detalhes, porque Ele é fiel. Amém? E quando nós temos a satisfação, voltando aqui para a palavra, em Cristo, nós prosperamos. E Ele é fiel. Amém? Então não está tudo perdido. Nem tudo está perdido. Tenha fé. E olha que interessante. Esse salmo, ele faz uma analogia nos comparando a árvores. Sabemos que fidelidade é um fruto, né? Mas, o que exatamente é um fruto? Eu fui pesquisar.
E eu encontrei o seguinte, um termo científico que diz assim: fruto é o termo botânico aplicado ao órgão que tem função de proteger e disseminar as sementes. É um gerador de sementes. E nós sabemos o que é uma semente, amém? Guarda isso, tá? Semente, fidelidade, gera vida. Fruto, gera semente, gera vida, amém? Fidelidade tem a ver também com confiança. Como assim? Quando nós confiamos em alguém, eu fico tranquila. Eu não preciso me preocupar. Sabe aquela pessoa neurótica? Ai, meu Deus, será que está fazendo alguma coisa errada? Ai, meu Deus, será que isso, será que aquilo? Não, a gente só confia. A gente sabe que não está. E se tiver, é por conta dele. Amém? A gente só confia. Então, fidelidade tem a ver com confiança. Temos com Deus um relacionamento de confiança e fidelidade. Fidelidade também é baseada em lealdade e dedicação. Ser fiel é ter um coração voltado em amor e respeito ao Senhor e às pessoas. Quantas são casadas? E quantas querem casar? Né? Abrange quase que todo mundo, né? Sabe quando... Amém. Sabe quando você pensa assim, em casamento, o que você pensa? Que você quer ter um marido fiel, né? Todas queremos ter um marido fiel. E como que a gente faz isso? A gente fica ali, quando você já é casada, você fica desconfiando o tempo todo? Não, se ele for infiel, fazer o quê? Ele se entende com Deus. Porque senão a gente acaba ficando ali obcecada, acaba ficando ali presa naquela situação de desconfiança. Então, o que nós fazemos? Apenas confiamos. E tem duas formas da gente demonstrar essa confiança no relacionamento com os nossos maridos. Para você que quer casar, já saiba disso desde já. São duas situações. A mulher, ela quer ser o quê? Amada, certo? E o homem quer ser o quê? Respeitado. Então, a mulher quer ser amada e o homem quer ser respeitado. Se você cumprir esses dois princípios, você vai ter um relacionamento longo e duradouro. Não tem muito segredo. Com Cristo, você ama e você respeita. É o que a palavra está dizendo aqui. É fidelidade e lealdade. Amém? Ser fiel também é uma garantia. Garantia do quê? Sabe quando você faz um negócio com alguém, negocia algo com alguém, e aí você cumpre? Numa próxima vez, a pessoa já vai saber que você cumpre aquilo que você fala. Então, fidelidade é uma garantia. E se você não cumpre, nem chega até a próxima vez, né? Porque a pessoa já vai saber que não dá para confiar em você. Então, você não pode garantir nada, que você é infiel. Amém? Estão aí, queridas? Mas a nossa infidelidade, tem um preço alto. Muito alto. Quando nós somos infiéis, a gente paga um preço muito alto. É um preço de morte. Muitas vezes é um preço de morte. E nós temos várias formas de ser infiéis. Nós podemos ser infiel com um amigo, a gente pode ser infiel com os nossos maridos, a gente pode ser infiel com as pessoas que estão à nossa volta, com o nosso ministério, com a nossa igreja, com a nossa casa, mas principalmente com Deus. E quantas vezes nós somos infiéis com o Senhor? E a gente nem se apercebe disso. O Senhor quer restaurar a fidelidade nessa noite, amém? Amém, queridas? Temos que tomar cuidado, porque ali, como nós lemos no Salmo 1, está falando sobre árvore. E o Senhor está nos comparando com árvores. Porém, uma árvore também dá um fruto tóxico. Dependendo da árvore, ela dá aquelas bolinhas, assim, na minha época de infância, minha mãe dizia, não come bolinha que pode morrer, é veneno, você vai se matar, menina. Então, assim, nem tudo
que dá em árvore é bom, certo? E que tipo de árvore, que tipo de semente, que tipo de fruto você tem sido? Que tipo de semente você tem gerado? Uma semente boa ou uma semente tóxica para aquelas pessoas que estão à sua volta? Fidelidade tem a ver também com obediência. Tudo a ver com obediência. Na Bíblia, árvore é um símbolo de vida. Lá no Éden, Deus disse o quê? Para eles, não coma do fruto daquela árvore. Foi isso que Deus disse. E o que é o fruto mesmo? Um gerador de semente. Então, basicamente, Deus estava dizendo, não coma daquilo que vai gerar infidelidade em você, pois certamente te levará à morte. Então, a desobediência é infidelidade e pode te levar à morte. Morte física, como aconteceu ali? Não, não foi isso que aconteceu. Foi morte espiritual. Morte da nossa vida com Deus. É isso que gera a infidelidade. Não seja infiel, porque isso pode estragar os seus relacionamentos, como aconteceu com o relacionamento de Adão, Eva com Deus. Amém? Todos sabemos a história, todos conhecemos a história, deu ruim. Mateus 7, 17 ao 20, diz assim: semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não tem como dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Novamente eu te pergunto, que tipo de árvore você tem sido? E que tipo de semente você tem gerado? Tivemos vários exemplos aqui na Bíblia, onde houve fidelidade. Se você pegar a Bíblia, vai ter muitos exemplos, muitos, de pessoas que foram fiéis. Mas eu queria te dizer sobre um, que foi o maior fiel de todos, que chama-se Jesus Cristo. Eu não poderia deixar de falar dele, nesse exemplo de fidelidade. Em um compromisso fiel com a humanidade, ele se entregou, ele fez tudo o que fez, ele passou por tudo que ele passou, porque ele é fiel. Porque como nós lemos lá em cima, nesse texto de Timóteo, ele não pode negar a si mesmo. Então ele é fiel. Amém? Afinal de contas, ele não era o Filho de Deus? Jesus não poderia ter dito assim: Pai, manda outro, manda um anjo, manda Miguel, manda Gabriel, tem tantos anjos, tem arcanjos, tem querubins, anjos da guarda, anjos fortes. Ele fez isso? Não. Por que ele não fez? Porque a palavra está dizendo que ele não pode negar-se a si mesmo. Ele jamais faria isso, queridas, porque isso seria infidelidade com o Pai, comigo, com você, com a humanidade. Mas como nós acabamos de ler, ele é fiel. Amém? Repita isso, ele é fiel. Amém, glória a Deus. Isaías 53:7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pensem o quanto deve ter sido difícil tudo o que Jesus passou. Quantas vezes, vamos colocar se fosse eu lá, ou você, quantas coisas precisaria para você desistir? Quantas situações precisariam?
Quantas humilhações precisariam para você desistir? Mateus 26, 38 e 39 diz o seguinte: Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, e uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Por quê, queridas? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Isso é fidelidade. Isso é um compromisso. Isso é obediência. Isso é garantia. Tudo que Jesus passou, tudo que Jesus sofreu, e ele simplesmente ficou mudo, calado. E quando ele falou para Deus, se possível, passa de mim este cálice. Ele logo em seguida já disse, mas que não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Mas teve ali uma pessoa que foi infiel. Teve um infiel no meio dessa história toda aqui. Quem foi esse um? Judas. Judas entregou a Jesus. Entregou o Filho de Deus com um beijo no rosto. Ali em Mateus 26, eu estou lendo bastante a palavra, tá? Mateus 26, 48 ao 50. O traidor havia combinado um sinal com eles. Ele é aquele a quem eu saudar com um beijo. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, saudações, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou, amigo, o que te traz aqui? Então os homens aproximaram-se, agarraram Jesus e o prenderam. Ah, mas Judas tinha que trair Jesus para que se cumprisse a palavra, a promessa, o propósito? Não. Ele não tinha que ter feito isso. Sabe por quê? Porque se você for ler mais adiante, ou antes, depende do texto que você pegar, você vai ver que quem estava tramando contra Jesus eram os chefes dos sacerdotes, eram os mestres da época, eram aqueles homens que Jesus chegou e eles o viram curando, eles o viram fazendo milagres, eles o viram libertando, e eles queriam matar Jesus. Então não precisava de Judas. Judas se meteu no lugar onde não era dele. Judas escolheu ser infiel. Porque se não fosse ele ter sido infiel, eles teriam prendido Jesus de qualquer maneira. Porque a palavra fala que eles já estavam tramando tudo isso. Eles só queriam uma oportunidade. E eles usaram Judas, porque Judas era amigo de Jesus, como o próprio Jesus chamou ele. Vocês já pensaram, queridas? Quem já foi traído por uma amiga, por alguém próximo? Né? Muitas pessoas já foram, eu acredito, aqui. E quando você é traído, parece que o mundo está acabando. Porque sempre é de alguém perto de você. Sempre é alguém da sua confiança. Sempre é alguém que está ali caminhando com você, que te trai, que te puxa o tapete. E foi isso que Judas fez. Então imagina como Jesus se sentiu ao ser traído daquela forma. Ele era o Filho de Deus, mas ele também era ser humano naquele momento. E a palavra nos garante que nós somos imagem e semelhança de Jesus. Então, se nós somos imagem e semelhança de Jesus, ele tem as mesmas emoções, assim eu acredito. Eu não sei no que você acredita, mas eu acredito nisso. E como a palavra mesmo disse ali, ele estava tomado de profunda tristeza. Porque ele sabia que ia ser traído. Ele sabia o que estava por vir.
O mundo, ele quer extrair o pior de nós. Sempre. Ele sempre quer extrair de dentro da gente aquilo que pior a gente tem. Por isso que são sempre usadas as pessoas mais próximas a gente. Porque quando isso acontece, você é tomada de uma indignação tão grande, de uma ira tão forte, que você diz assim, meu Deus, eu não sou assim. Já aconteceu isso com vocês? De você fazer uma determinada coisa, você passar por uma situação, e aí aquilo te revolta, aquilo te toma, e você diz assim, eu não sou assim. E você se incomoda com aquilo. Porque aquela não é você. É porque o mundo, ele extrai o pior de nós. Mas Jesus, ele sempre planta em nós o que tem de melhor. Ele sempre planta em nós o fruto do Espírito. Ele sempre planta em nós o fruto que vem dele. Sempre vem do céu para as nossas vidas, como um refrigério. Amém? Jesus está voltando, amadas. E hoje, refletindo sobre essa palavra, eu falei assim, Senhor, será que eu tenho sido fiel o suficiente para agradar o seu coração? Poucos homens na Bíblia tiveram o prazer de ouvir do Senhor Deus, que eram íntegros. Sabe aqueles homens que Deus dizia, fulano é íntegro, como Davi é segundo o meu coração. Integridade tem tudo a ver com fidelidade. Integridade tem tudo a ver com Jesus. Com a forma como eu lido com os problemas, com a forma como eu lido com as situações ao meu redor. Muitas vezes nós vamos ser infiéis, e às vezes a gente nem vai perceber. Então cabe nós todos os dias, quando acordarmos, fazemos o que nós fizemos aqui no início. Senhor, será que existe em mim algum caminho mau? Será que existe em mim algo que o Senhor quer transformar? Será que existe em mim algo que eu possa mudar? Será que existe uma parte de mim que está sendo infiel com o Senhor, que está desagradando ao Senhor? O mundo quer extrair de você o que você tem de pior dentro de você. As pessoas à sua volta querem extrair de você o que você tem de pior. Porque sem Jesus, é isso que nós somos, infiéis. Sem Jesus, nós não temos caráter de Cristo plantado em nós. Por isso o Senhor nos compara com árvores. E Ele diz que quando nós fomos plantadas junto a ribeiros, no tempo certo, nós daríamos frutos. Amém? O tempo chegou, queridas. A estação de dar fruto chegou. A estação de dar fruto é hoje. E o que você tem a dizer para o Senhor? Se coloque de pé aí no seu lugar, por gentileza. Eu queria que você fechasse os seus olhos e novamente trouxesse à sua mente aquilo que lá no início você pensou. O que pode estar te afastando do Senhor? O que pode estar causando infidelidade em você? Como você pode ser fiel ao Senhor? Traga isso à sua memória nesse momento. Como nós falamos, fidelidade é uma decisão. Eu decido ser fiel ou infiel todos os dias. Eu decido se eu quero trair Jesus todos os dias. Ai, mas eu não sou Judas, eu não sou nenhum dos chefes dos sacerdotes para trair a Jesus. Mas quantas vezes nós deixamos o Senhor de lado para fazer a nossa própria vontade?
Quantas vezes eu deixo a minha ira lá na minha casa entrar no meu coração e ser infiel ao Senhor? Quantas vezes eu, no meu momento de distração, esqueço de meditar na palavra do Senhor? Quantas vezes no meu momento do dia, eu digo: Senhor, eu não tenho tempo para te buscar. Os dias hoje estão cada dia mais corridos, cada vez mais avançados. A hora do Senhor está próxima, a hora do Senhor está chegando. E nós estamos cada vez mais distraídos da presença do Senhor. Nós estamos cada vez mais distraídos do nosso alvo, do nosso objetivo, que é o Senhor Jesus. Ninguém sai de casa se não sabe para onde vai. Então, se você vai sair da sua casa, você tem que saber para onde você está indo. A nossa vida com Deus é assim também. O nosso alvo é Cristo e eu tenho que saber, eu tenho que estar firme nesse alvo. Saber para onde eu quero ir, saber com quem eu quero me encontrar. Saber aonde eu quero chegar. E para isso eu preciso ser fiel. Para isso eu preciso provar da fidelidade do Senhor. Ele não vai jamais ser infiel com você, jamais, jamais, como a palavra ali em 2 Timóteo nos garante. Ele não pode negar a si mesmo. Mas é muito melhor eu ser fiel ao Senhor, sabendo tudo o que Ele passou, sabendo tudo o que Ele fez, por amor a mim, por amor a você, num ato de amor supremo para a humanidade. É muito melhor eu dizer: Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Senhor, me leva para mais perto de Ti. Senhor, me leva para junto de Ti. Me leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Tira a ira do meu coração, tira a infidelidade de mim. Você é o termômetro da sua casa, querida. Você é o termômetro da sua casa. Se você não estiver bem, todo o resto vai desestruturar. Os seus filhos vão ficar desestruturados, os seus filhos vão se irar. E você não vai entender o que está acontecendo. Quando você menos percebe, você se olha no espelho e diz: sou eu. Eu estou irritada. Eu estou assim. Eu estou passando por dificuldades. Eu estou me sentindo cansada. Eu estou me sentindo exausta. Quando isso acontecer, queridas, lembre-se que Jesus é fiel. Olhe para o alto, olhe para Ele e diga: Jesus, me socorre, me ajuda, me acalma, acalma minha alma, porque o Senhor é fiel. Acalma o meu coração, acalma a minha casa. Entra na minha casa, faz morada, Espírito Santo.